A Folha de São Paulo soltou uma reportagem mostrando que uma parcela considerável do mercado, para não dizer a sua quase totalidade, está bem insatisfeita com o desempenho do ministro da Economia, Paulo Guedes. Nós já criticamos Guedes várias vezes aqui no canal. Dissemos já que Guedes é um grande investidor, mas como economista ele é péssimo. Ele não entende nada de economia e principalmente não entende nada de política. E desde a saída de Sérgio Moro em abril, e desde o final do ano passado, quando nós tivemos um desempenho econômico pífio, um PIB menor do que nós tínhamos no governo Temer, Paulo Guedes tem a sua saída bastante ventilada. Bolsonaro havia dado a Paulo Guedes o prazo de 6 meses para apresentar um desempenho melhor da economia. Porque o desempenho econômico sempre foi, no imaginário de Bolsonaro, aquilo que iria garantir a sua reeleição em 2022. Sempre foi. No livro do Mandetta fica claro isso. A pandemia, para Bolsonaro, era uma tentativa dos governos estaduais, principalmente de João Dória, de prejudicar a economia para prejudicá-lo eleitoralmente em 22. E como o Bolsonaro estava vendo um desempenho econômico pífio, deu a Guedes 6 meses. Veio a pandemia e a situação se complicou, Guedes não saiu, continua no governo, mas a insatisfação do mercado com ele aumenta. Só que é uma situação complicada e eu vou explicá-la para vocês nesse vídeo. Mas antes, claro, deixe seu like, é sempre importante, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e venha fazer parte amanhã da nossa live, 5h30 da tarde, aqui no YouTube, fazendo a cobertura da apuração de votos diretamente do site do TSE. A Folha de São Paulo, na reportagem, mostrou que representantes do mercado estão insatisfeitos porque Guedes está demorando para fazer as reformas que ele havia prometido. Reformas completamente pró-capitalismo financeiro. A reforma administrativa e também a reforma tributária e as privatizações. Por que o mercado se importa tanto com as privatizações? Porque se o governo vender as empresas, o governo consegue economizar um dinheiro para aplicar onde? No bem-estar da população? Em saúde? Em educação? Claro que não. Em pagamento da dívida, juros da dívida. E se o governo tem mais dinheiro, mais disposição para pagar os papéis, porque juros da dívida são papéis, o mercado financeiro fica valorizado. E os empresários do Brasil e do mundo inteiro, os grandes empresários, os donos de grandes empresas, eles já não ligam mais para a produção, porque o dinheiro deles está todo no capitalismo financeiro. Quando as ações valorizam, quando os papéis valorizam, eles também ganham dinheiro. E é só com isso que eles importam. Há uma espécie de fantasia no mundo do capitalismo financeiro, que não importa o quanto que vende, não importa o quanto que consome, o quanto que produz. O dinheiro ele magicamente começa a se multiplicar graças ao capitalismo financeiro. E é esperado que Guedes faça essas reformas. O problema é que ele não está fazendo. Ele não tem articulação política e Guedes é considerado pelo mercado como sendo uma pessoa intransigente, que fala muito. Uma reunião de Paulo Guedes, tem vários depoimentos na reportagem da Folha de São Paulo, que os representantes do mercado falam assim, olha, o Guedes, a gente faz reunião direto com ele fala que vai falar rapidamente, fala por mais de 1 hora e não escuta ninguém. E ouvir Paulo Guedes por mais de 1 hora, eu acho que eu pensaria de fato em vender todos os meus bens e me mudar para o Nepal, virar um monge budista. Porque ouvir Paulo Guedes falando ininterruptamente por mais de 1 hora, fazendo aqueles gestinhos dele com a mão e nós vamos decolar, vamos aterrissar, crescimento em W, todas aquelas bobagens e asneiras que ele fala, deve ser algo bem complicado mesmo de engolir. Porque é um discurso frágil, é um discurso sem substância, é um discurso completamente oco, vazio. Porque na prática, Guedes não consegue realizar aquilo que o mercado deseja. E aí você vai me perguntar, então por que o mercado não cobra a saída de Guedes? Porque o mercado vê Guedes como alguém comprometido com o liberalismo e com o ajuste fiscal. E todo mundo sabe que vendo a situação econômica atual e ela não vai melhorar o suficiente para garantir Bolsonaro reeleito em 22, Bolsonaro terá que ir para um lado mais populista com as suas ações sociais, renda cidadã, renda família, Bolsa Família, Renda Brasil, aquelas conversas que nós já escutamos, uma espécie de perpetuação do auxílio emergencial. É isso que vai fazer Bolsonaro ser reeleito, porque a aprovação de Bolsonaro hoje reside em uma parcela considerável da população mais pobre. Bolsonaro só conseguiu aumentar a sua popularidade quando ele distribuiu o auxílio emergencial, tanto que no Nordeste, a região em áreas mais pobres, principalmente do Nordeste,
a região norte, Bolsonaro é bem avaliado. E também nos grandes centros urbanos, Bolsonaro é bem avaliado com a população de baixa renda, por conta do auxílio emergencial. E Bolsonaro percebeu isso. Ele percebeu. Depois de muitos meses, ficou um ano com 30%, ele chegou a 40%. Por quê? Por conta do auxílio emergencial. Então ele precisa perpetuar isso. E ele está pressionando Paulo Guedes de todas as formas para conseguir ter o dinheiro necessário para perpetuar esse auxílio, garantindo assim a sua reeleição. Já falaram de tirar dinheiro do Fundeb, não deu certo. Falaram de fazer um novo imposto, também não deu certo. As tentativas não estão dando certo. E aí o que pode acontecer? Se Bolsonaro tirar Paulo Guedes, apesar do mercado querer o Rogério Marinho, que é o ministro da Infraestrutura, do Desenvolvimento Regional, e o presidente ou o presidente do Banco Central para serem ministros da Economia, Bolsonaro pode não selecionar nenhum deles e selecionar alguém muito alinhado com ele que vá forçando o Congresso para uma hora conseguir aprovar o Renda Brasil, o Renda Cidadã, a perpetuação do auxílio emergencial. E isso para o mercado seria péssimo. O mercado não quer isso. Então a situação está da seguinte forma: ruim com Guedes, pior sem ele. E esse impasse continuará até Paulo Guedes ou Bolsonaro tomarem uma atitude. O governo está empurrando Guedes com a barriga. Ele já não faz absolutamente mais nada, porque ninguém mais confia nas ladainhas, nas bobagens ditas por Paulo Guedes. Porque ele não consegue mais passar credibilidade nos discursos dele. Ninguém mais acredita que Paulo Guedes terá condições de ter um desempenho melhor como ministro da Economia. E já é um desempenho pífio. Se você gostou, clique no botão de gostei, se inscreva no canal, me siga no Twitter também, é @profileoficial.